Olá, sejam muito bem-vindos. Preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores e mais empolgantes revoluções que a medicina já viu. E olha, quando falamos de inteligência artificial, não estamos falando de um futuro distante, não. A gente está falando do agora, de uma realidade que já está transformando o cuidado com a saúde. E tudo começa com essa pergunta, que eu acho que é o coração de toda essa discussão. E se no lugar de nos afastar, a tecnologia fosse a chave para a gente resgatar o que há de mais importante, a conexão humana, o foco total no paciente? Essa promessa que a gente vai desvendar juntos. Ok, vamos lá. Para a gente entender a real dimensão do que está acontecendo, é fundamental perceber que a IA não é só mais um passo na evolução, não é mais um degrau, é um verdadeiro salto quântico na história da medicina. Pensa só, a gente teve marcos incríveis, como os antibióticos, a cirurgia robótica, foram revoluções. Mas a IA tem algo diferente, sabe? É a sua capilaridade. Pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia que não se limita a uma área. Ela se espalha, ela tem o potencial de redefinir cada cantinho do ecossistema da saúde, desde a pesquisa lá na bancada até o cuidado direto, na beira do leito. E aqui, olha, chegamos no ponto mais importante de todos. A palavra-chave não é substituição, é sinergia. É a gente juntar o melhor dos dois mundos. A capacidade absurda da IA de processar um volume de dados que a gente nem imagina com aquilo que é só nosso, que é humano. A intuição, a experiência clínica, a empatia. É uma parceria que leva a medicina para um outro nível. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas como é que essa sinergia funciona na prática? Vamos ver como isso se traduz no dia a dia, principalmente em áreas de altíssimo impacto, como o diagnóstico e o tratamento. Agora, olha para essa tela. Segundos. Imagina a cena. Um paciente chega na emergência com dor no peito. Uma IA que foi treinada com milhões de eletrocardiogramas pode analisar aquele exame e, pá, identifica sinais de um infarto em questão de segundos. Essa velocidade não é só eficiência, gente. Isso é salvar uma vida, é diminuir sequelas, é mudar completamente o desfecho de uma história. É a tecnologia dando mais tempo para a vida. E é aqui que a mágica acontece. De um lado, a gente tem a capacidade humana de entender o contexto, de sentir, de conversar com o paciente. Do outro, a força bruta da IA para analisar dados e enxergar padrões que são invisíveis para o olho humano. Quando a gente junta isso, as forças não se somam, elas se multiplicam. O resultado é um nível de precisão e de personalização no cuidado que a gente nunca teve antes. Mas olha, a IA não serve só para os momentos de alta tensão, não. Ela também está aqui para resolver um dos maiores vilões do tempo na medicina moderna. Aquela montanha de trabalho administrativo. Pensa no tempo que se perde com documentação. A IA pode, por exemplo, ouvir a gravação de uma consulta, analisar o prontuário e gerar um resumo perfeito, uma nota de evolução, um relatório de alta, tudo de forma automática. E o fluxo é genial. A máquina faz o trabalho pesado, gera o rascunho e o profissional da saúde entra com um olhar clínico, só para revisar e validar. O comando continua sendo humano. E o benefício final de tudo isso está aqui, nessa frase. O grande ganho não é só fazer as coisas mais rápido. É liberar tempo e energia para o que realmente importa, para a essência da medicina. Conversar, ouvir, construir confiança e cuidar de verdade. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O impacto da IA vai muito além da porta do consultório. Ela está surgindo como uma ferramenta potentíssima para derrubar uma das barreiras mais antigas da saúde, a distância geográfica. A IA está, de fato, democratizando o acesso à saúde de ponta. Um especialista consegue laudar uma imagem que veio de uma cidadezinha a milhares de quilômetros de distância. Pacientes com doenças crônicas em áreas rurais podem ser acompanhados com muito mais precisão. E um profissional que está lá na ponta, num lugar com menos recursos, pode ter a IA como um tipo de segundo cérebro, ajudando a pensar em casos mais complicados. É a tecnologia construindo pontes para um cuidado mais justo para todo mundo. Muito bem. Depois de ver todo esse potencial, a pergunta que fica é, legal, mas por onde eu começo? Então, vamos para a parte mais prática agora para entender como dar os primeiros passos nessa jornada. Porque, né, uma coisa é a gente conversar sobre isso. A teoria é importante, claro, mas entender de verdade o poder e os limites dessas ferramentas, isso só vem com a prática, com a experimentação, com a mão na massa. E a boa notícia é que começar está mais fácil do que nunca. Ferramentas como GPT ou Copilot já estão aí acessíveis. Dá para usar para coisas simples do dia a dia. Pedir para resumir um artigo científico, ajudar a escrever um e-mail ou até simplificar um conceito médico complexo para explicar melhor para um paciente. É brincando com a ferramenta que se começa a entender como ela funciona. Agora, para quem quer ir um pouquinho mais fundo, aqui vai um desafio prático e seguro.
Pega um caso clínico que já foi resolvido, claro, sempre de forma anônima. Apresenta os dados para a IA e pede sugestões. Depois, é só comparar o que ela sugeriu com o que foi feito na realidade. O objetivo aqui não é validar a IA, mas sim treinar o nosso olhar crítico, para a gente saber exatamente onde ela pode ajudar e onde não pode. O futuro da medicina está sendo escrito agora, neste momento. E o recado final é este: é um chamado à ação. A melhor postura não é de medo ou resistência, mas sim de curiosidade, de querer entender, de se engajar e de fazer parte dessa transformação. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A questão não é mais se a IA vai mudar a medicina. A questão é como. E pensar em como ela pode transformar a sua rotina, a sua especialidade e principalmente o cuidado que você oferece, esse é o primeiro passo para ser um protagonista nessa revolução.